Olá galera do Chá das 11, meu nome é Osias Volansky. Hoje eu quero meditar sobre um assunto que envolve todos nós, é foco. Todos nós, quando aceitamos a Jesus, temos um foco, que esse foco é Cristo. Só que por vezes a gente corre o risco, por vezes não, constantemente nós estamos sendo seduzidos pelo mundo e o mundo quer nos tirar do foco. O que eu quero dizer com isso? Exemplo prático aqui, na cidade onde eu moro tem uma concentração muito grande de brasileiros. Todos vêm em busca de uma segurança, e essa segurança é uma segurança financeira. Buscar uma qualidade de vida melhor. E o pessoal aqui trabalha muito. Pra você ter uma ideia, o pedreiro aqui, por exemplo, tem pedreiros que ganham $30 a hora e trabalham muito, às vezes 2 dias seguidos, direto trabalhando. As mulheres que limpam casa também ganham muito dinheiro aqui. Vocês têm uma ideia, às vezes limpam 3, 4 casas por dia e ganham muito dinheiro. E com isso, muitas vezes acabam perdendo o foco. Mas isso é um problema que não é do nosso século, não é de hoje, não é da atualidade, é um problema que já vem desde os tempos bíblicos. Nós vemos na Bíblia um homem que era segundo o coração de Deus, e todos vocês conhecem a história e sabem de quem que eu estou falando, que é Davi. Davi teve um determinado momento que ele estava parado sobre o seu terraço, num momento que ele estava que ele julgava estar muito seguro, rodeado pelos seus soldados, na segurança da sua casa, pensando, sei lá o que, quando de repente ele olha, uma das mulheres do seu reino lá embaixo estava tomando banho. Acontece que, ao invés dele sair dali, ao invés dele resistir à tentação, e você sabe que o homem é seduzido pelo olhar, pelo que ele vê, é por isso que a gente vê a mídia explorando tanto o corpo da mulher. Em qualquer propaganda você vê as mulheres tendo o corpo explorado, porque o homem é seduzido pelo olhar. E Davi ficou ali se deixando seduzir, e acontece que aquele olhar, aquele momento foi um vacilo dele. E ele começou a querer aquela mulher, a desejar ardentemente aquela mulher. E perdeu o raciocínio da vida, perdeu a cabeça, resolveu chamar a mulher e se deitar com ela. Acontece que essa mulher, ela era mulher de um dos seus servos mais fiéis, que estava inclusive em guerra pelo próprio país, pela própria nação de Davi. Passado algum tempo, essa mulher manda um recado para Davi, dizendo que ela estava grávida. E ela estava grávida dele, porque o marido dela estava em guerra e não tinha voltado ainda. O nome desse homem era Urias. Davi comete um segundo erro aí. Ao invés dele reparar o seu erro, ele manda chamar Urias e bola uma estratégia para fazer com que Urias se deite com a sua mulher e, caso, obviamente ela já estava grávida, quando a criança nascesse, então ele iria dizer que o filho não era dele, o filho era de Urias. Acontece que Urias, segundo os costumes da época, não quis se deitar com aquela mulher, justamente por respeito ao seu próprio rei, que era Davi. Davi faz um terceiro erro, ao invés de repará-lo. Olha só a cadeia de erros por causa de um vacilo por um segundo, por causa de um olhar. Ele manda Urias para a guerra e manda que o capitão de Urias coloque Urias na frente da batalha, para que com isso ele seja atingido e morto. O que acontece? O que eu quero dizer com isso? É porque Davi, por um minuto, por um segundo, ele perdeu o foco. Passou algum tempo, Davi começou a colher as consequências do que ele fez. O filho de Davi morreu. Os outros filhos de Davi começaram a ter uma vida promíscua, e na própria casa de Davi começou-se a perder o respeito que todos tinham pelo pai, inclusive até casos de incesto teve. Davi se arrependeu? Ele se arrependeu logo depois, ele se arrependeu, e se arrependeu de coração, amargamente, pediu perdão para Deus, e Deus perdoou. Não importa o erro que você faça, Deus vai perdoar, Deus perdoa, só que você não pode esquecer que tudo que você faz tem uma consequência. Se você pular de cima de um prédio e obviamente, você pedir perdão enquanto você estiver caindo, quem sabe Deus te perdoa, mas você não vai evitar a queda, você vai cair. Preste atenção nisso, não perca o foco por nem um segundo. A Bíblia diz que se você resistir o diabo, ele foge de você. Se Davi tivesse simplesmente voltado para o seu quarto, toda uma geração não teria sofrido pelas mãos de Davi. Um pequeno vacilo. Tome cuidado para que você não venha perder o foco em nenhum momento. Pense nisso.